Você sabia que metade das pessoas que trabalham na cadeia de turismo aqui do Espírito Santo trabalham no setor de alimentação fora do lar, como bares e restaurantes, por exemplo? E olha, tem muita vaga de emprego disponível nesse setor, viu? E para quem não tem experiência nenhuma na área, tem diversos cursos de capacitação profissional gratuitos. Então fica com a gente para saber como procurar. ES Brasil. Destinos ES. Olá, esse é o podcast Destinos ES, sejam bem-vindos, o podcast onde a cada episódio a gente traz um convidado diferente para falar aí sobre o turismo no Espírito Santo. Quais são os principais desafios, em que a gente está avançando, o que falta para a gente crescer ainda mais. E o nosso convidado hoje é o Rodrigo Verflui, seja bem-vindo, Rodrigo. Ele que é o presidente do Sindibares Abrazel aqui no Espírito Santo. Exato, obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui de novo. Isso aí. E antes de irmos às perguntas, então, sobre os bares, restaurantes, o crescimento do setor de alimentação fora do lar aqui no Espírito Santo, vamos aos nossos patrocinadores. Este podcast é um oferecimento de Assembleia Legislativa do Espírito Santo, 190 anos. Bandes, ao seu lado para você estar sempre à frente. Banestes, crescemos juntos. E Sebrae Espírito Santo, pessoas transformam negócios, negócios transformam realidades. Para a gente dar início ao nosso papo, né? O setor de alimentação fora do lar está crescendo muito nos últimos anos, né? Eu acho que com a pandemia a gente teve uma demanda muito reprimida de pessoas assim que sentiram muita falta de poder sentar num barzinho, né? Comer uma comida gostosa no restaurante sem se preocupar, ter aquele encontro com os amigos. Como que você avalia nos últimos anos essa questão, assim, a evolução desse setor, né? E qual que é o papel do setor de alimentação fora do lar nesse cenário para potencializar o turismo aqui no Espírito Santo? Então, você falou muito bem, né? Na época da pandemia, as pessoas entenderam a falta que faz a socialização, né? A gente está com os amigos. E você falou alimentação fora do lar, hoje a gente até abrange mais coisas, porque a gente está falando de food service, porque a gente está até dentro dos lares das pessoas, né? A gente faz delivery, cresceu tanto desde então. Então, nós estamos abrangendo toda essa cadeia. Delivery, restaurantes, bares, lanchonetes, cafeterias, sorveterias. Então, o Sindibares Abrazel, a gente representa toda essa categoria para fortalecer o setor. O que a gente quer é realmente que esses empresários, também os colaboradores, estejam cada vez mais preparados, o que acaba refletindo no turismo que você falou. Nós somos 80% do faturamento de turismo. Então, a gente quer realmente que o turismo se fortaleça, que o Estado se fortaleça e que a economia se fortaleça. E se o turista ele é bem atendido, né, nos estabelecimentos que ele vai, ele recomenda, né, ele procura voltar, né, então isso é muito importante. Não, e assim, o turismo é algo que agora o nosso estado começa a ter um olhar mais especial para isso, é um estado com um potencial turístico muito grande, então agora as pessoas, as políticas públicas estão começando a querer desenvolver esse lado. Nós temos montanhas lindas, nós temos praias lindas e temos uma gastronomia única e excelente. Então, assim, de fato, a gente está caminhando para promover cada vez mais o Espírito Santo e receber essas pessoas de turismo, esse setor de turismo, que é um setor limpo, né, que é um dinheiro que vem limpo, que vem para as pessoas realmente se divertirem, entra na economia, que acaba gera, né, emprego, renda, faz nosso estado mais próximo. E de que forma os bares e restaurantes estão se preparando para atender o turista que está cada vez mais exigente, cada vez mais ligado aí no que ele está consumindo? Então, a gente que mora aqui no Espírito Santo está vendo no dia a dia como a gastronomia capixaba tem se aperfeiçoado, né? Restaurantes de tipos que você não tinha antigamente, hoje você tem aos montes, você tem uma quantidade de delivery enorme, você tem uma quantidade de opções muito bacana que mostra que realmente a gente está cada vez mais afiado para receber o turista. Nós estamos preparados, o turista que vier, ele vai sair daqui sem dúvida nenhuma com uma excelente percepção do Espírito Santo. Aliás, a gente que conversa no dia a dia com as pessoas que são de fora, quem não conhece o Espírito Santo ou não conhecia, que está aqui, fala, nossa, como é que o estado tão bonito, como é que as pessoas não falam daqui? Mas a gente trabalha para que cada vez mais se fale daqui e que a gente fique mais conhecido, não apenas no Brasil, tenha turismo internacional, tenha tudo, a gente trabalha para isso. E eu acho que a gente já está sendo notório que a gente vai além dessa questão de moqueca capixaba, frutos do mar, né? Acho que os municípios
os lugares, enfim, os estabelecimentos estão sabendo trabalhar essa tradição local, né? Por exemplo, nas montanhas essa tradição aí da imigração italiana, culinária italiana, ou então a comida da roça mesmo, do interior, né? Os lugares estão se preparando bem para receber essas pessoas, né? Isso se deve a um preparo, um estudo, uma capacitação? Essa qualificação, todo esse trabalho que é feito a várias mãos e várias instituições, tem mostrado essa riqueza que você bem falou aqui do Estado, né? Nós somos o primeiro Estado brasileiro a ser colonizado por italiano. Então nós temos todo esse passado aí que mistura com a gastronomia daqui, que faz além da moqueca, faz também essa mistura com a massa, que também tem colonização alemã, tem, enfim, essa mistura africana aqui também. Então, tudo isso faz o nosso estado muito único na gastronomia, né? A gastronomia nada mais é do que cultura, que é essa mistura, né, de culturas aí que faz o nosso estado, sem dúvida, ser muito especial e ainda muito pouco explorado. É bom falar, né? O turismo é muito pouco explorado aqui por tudo isso que eu falei. É muito bonito isso, né? E saber ainda que a gente tem muito para onde crescer, né? E em relação à capacitação profissional, falo isso porque a gente sempre ouve falar que o setor de bares e restaurantes aqui no estado está bem aquecido, mas sempre precisa de mais gente para trabalhar, justamente porque está crescendo tanto, né? Fala para a gente, então, quais cargos, que tipos de ocupação estão, assim, com a maior demanda no momento e como que funciona se a pessoa quer se capacitar, né? Se ainda não tem experiência na área, por exemplo, e deseja aí se tornar um chefe, se tornar um garçom. Então, o nosso setor ele demanda muita mão de obra, porque eu sempre costumo dizer o seguinte: no lugar que você abre um comércio normal, se naquele mesmo espaço você abrir uma lanchonete, por exemplo, você emprega pelo menos 5 vezes mais. Então já é um setor que demanda muito mão de obra. Então essa escassez de mão de obra afeta muito o nosso setor, né? Então nós como instituição, a gente busca qualificar, puxar essas pessoas que estão procurando emprego para fazer esse encontro, né, com essas empresas que estão buscando colaboradores, e a gente faz qualificação, né? Nós fizemos um programa muito bacana, uma parceria com o Senac, que se chama Jovem Chef, que é buscar jovens de periferia, qualificá-los como líderes nas cozinhas, como chefes, e colocá-los no mercado de trabalho. Então, assim, quem está querendo trabalhar, busque pelo nosso Instagram, é @sindibares, com D mudo, né? .abrazel, só buscar lá, a gente dá informações. No próprio site do Senac, a gente tem tudo isso aí, eles vão ser muito bem encaminhados, porque o setor, ele, além de estar demandando de mão de obra, ele é muito fascinante. Ele está preparado para receber o primeiro emprego, para receber as pessoas que querem aprender, então, e que gostem de pessoas, né? Isso é um pré-requisito único e básico que a gente tem, que são pessoas que gostem de pessoas. O setor de alimentação é isso, é cuidar das pessoas, receber, né, e conviver ali. Então, é isso. O setor está sempre de braços abertos para qualificar e receber essa mão de obra. Muito legal, né, identificarem isso, de que como é um setor que muitas vezes recebem pessoas jovens ali que estão na sua primeira oportunidade de trabalho, né, por que não oferecer essas parcerias com essa capacitação? E como você disse, né, é interessante que não é simplesmente uma capacitação gratuita, né, a pessoa tem a oportunidade de já sair dali empregada. Exatamente, sem dúvida, sair dali empregada com mais habilidades de trabalho, vai sair de lá sem dúvida muito melhor, não apenas pelo curso, e pelo trabalho, mas por todo esse ambiente que ela vai conviver, ela vai sair sem dúvida uma pessoa muito melhor, uma pessoa muito mais qualificada para enfrentar o mundo. E você citou aí também, né, parceria com o Senac para viabilizar esses cursos. É um setor, né, esse setor de food service, enfim, né, que tem muita parceria justamente para fazer essa cadeia do turismo girar, né? Como que está sendo isso no momento? Que outras parcerias, né? Com quem mais vocês trabalham aqui? A gente tem muita parceria forte, né, com o Senac, com a FEComércio, com o Sebrae, então essas instituições com a própria hotelaria. A gente está sempre junto, a gente faz parte da Câmara Empresarial do Turismo, da FEComércio, a gente tem uma cadeira lá, inclusive tive a honra já de ser presidente da Câmara, ser o primeiro presidente, e a gente tem feito toda essa movimentação para trazer as pessoas, para divulgar o Espírito Santo, que é algo muito importante, para direcionar as estratégias de uma forma mais apurada, mais em sintonia com todos esses atores, né? Porque o setor do turismo ele é muito multifacetado. Ele vai desde o receptivo até o hotel, até a pessoa do motorista de aplicativo, até o restaurante. Então,
e além, né, até do turismo de experiência, agricultura, tudo isso que você até falou lá atrás. Então a gente precisa estar com uma estratégia muito bem redonda para que a gente consiga aprimorar cada vez mais essa recepção do turista, né? E o próprio capixaba pode perceber isso já hoje, como o turismo interno aqui, ele sai daqui, vai para outra cidade, já está vendo que as coisas estão se apurando, porque é realmente trabalho de muitas pessoas e, claro, de todos esses colaboradores, os atores principais, né, que são os empresários e os colaboradores. E muito legal essa existência da Câmara Empresarial para justamente, né, quem está fazendo mesmo, né, o turismo acontecer, que são os empreendedores, terem essa meio que uma voz, né, nessa tomada de decisão, né, podendo até ajudar nessa questão de elaboração de políticas públicas para justamente os municípios aqui do estado terem essa maior estrutura para receber os empreendimentos, para receber o turismo, né? É quem vive isso, né? Eu acho que o importante da gente entender que quanto mais pessoas que você ouve que estão ligadas com o setor, a política pública vai ser de muito maior qualidade, né? A gente vai conseguir desenvolver muito mais, né? Simplesmente fazer porque A ou B deseja, ou porque achou algum manual. Ouçam os setores, que dali você vai colher coisa muito boa, percepções de anos aí, que vão fazer a qualidade do desenvolvimento do turismo ser mais rápido e melhor. E, Rodrigo, você é presidente do Sindibares Brasil aqui no Espírito Santo, né? Entidades que estão aí para dar apoio ao empreendedor do setor, né? Então, assim, que tipo de serviço vocês prestam aos empreendedores de bares, restaurantes e a pessoa também que está querendo abrir seu próprio negócio? Isso é muito legal falar. O nosso objetivo primordial é fomentar o setor de alimentação fora do lar. Então, bares, restaurantes, sorveterias, cafeterias, lanchonetes, todo esse pessoal está na nossa base e pode buscar o Sindibares para a qualificação. A gente oferece não apenas a qualificação do empresário, como eu falei, a gente também do colaborador. A gente tem serviços diversos para benefício do empresário que é associado. Então, a gente tem assessoria jurídica, a gente tem parceria com fornecedores para ter preços melhores. Enfim, são vários serviços que até é longo de eu falar aqui, mas taxas melhores, por exemplo, de cartão, enfim, são várias coisas que a gente tem lá, a gente apresenta, muita coisa tem no nosso Instagram, a pessoa volta a dizer, @sindibares_Brasel, que a pessoa buscando lá vai entender que ela não está sozinha nessa jornada, muito pelo contrário, a gente está ali para pegar na mão dela, para que todas aquelas cabeçadas que são naturais de você iniciar um negócio, sejam menores, sejam mais suaves, tenham uma orientação para que o negócio dure mais, para que ele prospere, para que ele empregue mais e para que ele movimente toda essa cadeia que a gente falou, né, da economia, do turismo, para que o Estado cresça. E é um setor que fatura, né? Você comentou, é isso mesmo, 80% da renda desse setor aí, dessa cadeia de turismo no Estado está ligada à alimentação fora do lar? Sim, a gente como turista sabe, né? Qualquer lugar que você vai, no final das contas você quer comer, você quer conhecer os restaurantes, você quer conhecer a gastronomia do local. Então, assim, ele é um ator muito importante nessa cadeia de turismo. Em termos de faturamento, tem essa proporção aí de quase 80%, ou em torno de 80% do setor turístico da gastronomia que ele vem. Então, assim, é um setor muito importante. A gente, como turista de outros lugares, vê isso, traz de lá a memória afetiva, né, da comida, do culinário. Então é isso que a gente busca como entidade, né? Primeiro conscientizar, fazer com que esses empresários entendam que eles são parte de uma cadeia, são parte, né, de um setor específico e que tem uma missão muito nobre que, só falar, a missão de servir as pessoas, né, o quanto isso é nobre e estão representando ali a cultura capixaba, o sentimento capixaba, dali estão levando para o mercado, para fora, para o mundo. É isso aí, é o cartão de visitas que a gente oferece aí ao turista. Né? Alimentar os outros é cuidar das pessoas. Então, como eu falei, olha, pelas palavras você vê o quão nobre que é. Né? A gente cuida das pessoas, a gente serve as pessoas. Estamos aí para isso, para fomentar exatamente esse setor. E qual a dica assim, que vocês dão para a pessoa que está pensando então em criar o seu negócio? Né? Você fala assim, isso, dá trabalho mesmo, mas o que a pessoa pode fazer para que essa jornada seja mais tranquila? Olha, eu acho que ela tem que se informar. Hoje a gente tem diversos canais, ela se qualificar e se informar, porque a gente tem diversos canais de comunicação para ajudar esse empresário que está iniciando. Né? A gente até falou que a gente tem no nosso podcast, né? Se a pessoa buscar Sindibares lá no YouTube vai achar, que se chama, na verdade, botar Sindibares e botar Resenha de Bar, que é o nome do programa. Resenha de Bar. Que a gente quis trazer isso para a mesa. Lá a gente entrevista diversos empresários já bem-sucedidos para buscar essas dicas. Então, assim,
temos muitos canais para informar essas pessoas que estão iniciando. Porque realmente, nesse início, a gente sabe que muita coisa você vai consertando o avião com ele voando, mas a gente quer exatamente ajudar esses caminhos, né? Ensinar como que se conserta de uma forma mais rápida e mais efetiva. Maravilha. Então, se planejar e ficar de olho aí nos canais, principalmente os gratuitos, que têm informação de empreendedor para empreendedor. Exatamente. Né? É um ramo muito difícil, né? Você está lidando com comida com perecíveis ali, você está lidando com o público, então você está atendendo ao público, isso é um serviço, você é um comércio e você também é uma indústria, você está transformando também ali. Então, é um ramo muito duro, muito difícil. Você precisa entender o que está acontecendo ali, porque senão o tempo que você vai perder para você entender isso na marra, na raça ali, talvez não seja o suficiente para você aguentar, a sua empresa aguentar até ela ser saudável. Então, nós estamos para isso. A razão de existir da instituição é essa. E, gente, algo até que eu perguntei pro Rodrigo antes da gente começar a gravar, é como que o Rodrigo cliente senta num bar, senta num restaurante, você, por ser empreendedor do setor, você é mais exigente, você fica de olho, assim, reparando em tudo que, às vezes, podia melhorar, como que é? Então, na verdade, eu acho que eu sou... lógico que eu estou observando tudo, né? Eu tenho experiência de anos nesse setor, mas eu acabo sendo mais condescendente por conta disso, por saber o quão difícil estar atuando nesse setor. Então, é claro que o olhar é mais clínico, a gente vê onde estão os erros, tenta, enfim, até sugerir, mas a gente é melhor por esses canais oficiais, né? Mas, sem dúvida, eu sou muito mais condescendente, mais paciente, porque eu entendo na dor ali da pele o quanto que é difícil você ir para essas operações. São operações complexas e são muitas dificuldades, né? Até da mão de obra que a gente falou há pouco tempo. Então, são muitas dificuldades que fazem todos esses gargalos aparecerem. Então, eu vejo dessa forma, de uma forma muito empática, não é de uma forma crítica, não. Isso aí. E quando você viaja, assim, aqui pelo estado, quais os lugares que você mais gosta de ir com a sua família? Ou se tem algum lugar também que você não conhece ainda, mas tem vontade de visitar, qual seria? Olha, eu conheço bastante do estado e gosto muito de viajar por aqui. Eu tenho ido muito para Santa Teresa, né, que tem tido muitos movimentos legais lá, mas vou muito para Douglas Martins também, Venda Nova, enfim, para o litoral todo aqui, litoral sul ali, vou bastante. Eu vou menos para o Caparaó, que eu gostaria de ir mais. Tive lá algumas vezes, mas eu gostaria de ir mais. Então você fica essa pergunta, porque eu já conheço bastante do estado, então assim, difícil achar um lugar que eu gostaria de ir. Fui praticamente tudo. O que eu gostaria de ir são os que eu não fui ainda. Né? Mas assim, acho que o estado é fascinante e as pessoas todas, principalmente o pessoal daqui, precisa conhecer o próprio estado. E você gosta então de fugir do calor, de ir para o climinha das montanhas? Gosto do calor também, vou muito pra praia também. Aqui em Vitória, inclusive já fui mais, né? Agora fiquei a logística é mais excepcional, as coisas, mas enfim, já foi muito mais frequente em praias. E, assim, de gastronomia aqui do estado, o que você mais gosta? O que você e sua família mais procuram, assim, quando vocês estão em algum lugar diferente? Olha, vai variar muito do local, né? A gente vai para o litoral, acaba comendo mais marisco, mais peixe, né? E vai para as montanhas, busca essa culinária que está muito especializada, né? Tem sido não apenas essa mistura tradicional, tem vindo muita coisa nova. Então, assim, buscar essas novidades, acho que é bacana. A gente está buscando sempre lugares novos para conhecer e prestigiar, né, todos esses empresários que estão nesse caminho tão duro e tão desafiador. E acho que o que muita gente que não é daqui chega aqui, né, eu posso me colocar como exemplo, eu sou de Minas, então assim, quando eu cheguei ao Espírito Santo, essa variedade cultural me surpreendeu, né, essa questão de, você tá na praia, daqui a pouquinho, não muitas horas, você já tá na montanha, muita variedade de coisas para fazer, turismo de aventura, turismo religioso, e as pessoas, né, não conhecem ainda, né? Não, hoje você tem, uma curiosidade, hoje você tem montanhas que são muito bem desenvolvidas, lá de Buenos Aires, Guarapari, montanhas, região de montanhas que você vê a praia, inclusive, né? Então, sim, você pode no mesmo dia, ou quer dizer, no mesmo dia você pode em outros lugares também, mas você pode almoçar aqui, descer e já pegar uma praia e comer, almoçar num restaurante de montanha, né? Então, assim, realmente o que você falou, o estado ele é muito, muito diverso e as pessoas precisam conhecer. A gente precisa mostrar isso para as pessoas, não só nossas, mas de fora, para que a gente consiga cada vez mais se aperfeiçoar. E isso eu acho que tem que ser o nosso objetivo. E, como eu falei, o capixaba está começando a entender que o turismo precisa ser olhado de uma forma especial.
Eu acho que esse momento está iniciando, nós estamos ainda no início, né, incipiente, os números já começam a subir, já começam a mostrar esses movimentos, mas a gente tem um caminho longo pela frente ainda. É isso aí. Bom, Rodrigo, é isso. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Prazer estar aqui de novo e estou sempre à disposição. É isso, gente. Esse foi o podcast Destinos ES. Fique agora com uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Aqui, pela primeira vez, foi aberto o caminho para dar voz àqueles que não tinham. Neste lugar, os capixabas descobriram que quando todos podem falar, o que se ouve é a voz da cidadania. Pensando sempre à frente e olhando para frente também. Cada marco da história, dos direitos e das conquistas do Espírito Santo Nasceu aqui, na Assembleia Legislativa. São 190 anos de desafios e conquistas, construindo junto com os capixabas os avanços da educação, do desenvolvimento econômico e social do nosso estado. Abrindo as portas para todos, representando a sociedade com diversidade, transparência e modernidade. E o que esperar do futuro? Juntos, vamos continuar fazendo história. Assembleia Legislativa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma terra de oportunidades, um dos estados mais competitivos para a abertura de negócios e a atração de investimentos. E o Bandes é o parceiro estratégico para empresas que atuam no mercado capixaba. Somos um agente transformador da realidade local, com soluções para dar competitividade aos setores produtivos. Apoiamos os ecossistemas de inovação, a implantação de tecnologia e de infraestrutura. Financiamos a modernização industrial, o setor turístico e as empresas de comércio e de serviços. Também trabalhamos na estruturação de parcerias público-privadas e com programas de fomento. Sempre alinhados às causas de sustentabilidade, buscando preservar os recursos naturais. Bandes, investindo na transformação sustentável do Espírito Santo. Investir nas pessoas para que elas invistam em seus sonhos. Isso é crescer junto. Há 22 anos, o Microcrédito Banestes incentiva microempreendedores com apoio e recursos para os seus negócios por meio do programa Nosso Crédito do Governo do Espírito Santo. Já foram mais de R$1 bilhão em créditos com as melhores condições e facilidades, dando oportunidade para empreendedores informais e sem comprovação de renda. Microcrédito Banestes. Crescemos juntos. Quando a vocação de um lugar encontra a força certa para impulsioná-la, o cenário pode mudar muito rápido. O propósito do Sebrae é transformar territórios impulsionando vocações, apoiando os pequenos negócios, fortalecendo o turismo local. Pessoas transformam negócios, negócios transformam realidades. Sebrae. E esse foi o podcast Destinos ES de hoje. Se você quiser ver alguma outra edição, saber mais sobre o turismo aqui no Espírito Santo, confere nosso site www.esbrasil.com.br e o nosso Instagram, @revistaesbrasil. Até a próxima edição. ES Brasil. Destinos ES.